O Teatro Municipal de Mariana estava fechado há 71 anos, coberto por tábuas velhas e trepadeiras que pareciam se alimentar do abandono. Ele era evitado pelos moradores como um cemitério profanado. A reforma, anunciada com pompa e fogos de artifício, parecia ignorar a memória coletiva que rondava o lugar. O incêndio de 1952, durante a estreia de O Palhaço e o Espelho, havia matado 47 crianças e 3 professores da antiga escola São Cristóvão. Todos morreram sufocados pela fumaça vermelha, como se o fogo tivesse saído do inferno e tomado forma de espetáculo. A única coisa que restou do palco foi uma poltrona carbonizada, a de número 13, que inexplicavelmente sobreviveu às chamas sem qualquer arranhão. Na reabertura, os sinos da igreja batalharam antes da hora, e o céu encobriu o sol mesmo em pleno verão. O prefeito fez o discurso excitante, interrompido por falhas inexplicáveis no microfone. No momento em que a fita foi cortada, um som atravessou o ar como uma navalha. Uma gargalhada rouca, longa, arrastada, vinda de trás da cortina do palco. O som ressoou no peito dos presentes como uma ameaça velada. Crianças choraram sem motivo. Um cachorro latiu e desmaiou. Ninguém conseguiu identificar de onde ou de quem vinha o riso, mas todos sentiram uma certeza gelada. O teatro não queria ser aberto. Na noite seguinte, o menino Enzo, de 9 anos, desapareceu a caminho de casa após a catequese. A câmera da rua principal captou apenas um trecho. O garoto olhando para algo fora do quadro, sorrindo, e depois nada, apenas estática. Seus tênis foram encontrados na escadaria da igreja do Carmo, alinhados perfeitamente, lado a lado, com balões vermelhos amarrados aos cadarços. Nos dias seguintes, outros sumiços aconteceram. 2 irmãos na porta da escola, uma menina durante uma festa no coreto. Em todos os casos, o último som ouvido por vizinhos ou familiares era o mesmo. Risadas abafadas em lugares onde não havia ninguém. Muros da cidade começaram a exibir grafites macabros, surgindo da noite para o dia. Um palhaço com olhos costurados e dentes expostos, sempre pintado, ao lado dos nomes das crianças desaparecidas. Um padre local, Padre Álvaro, jurava ter ouvido confissões perturbadoras vindas do confessionário vazio, vozes infantis
chorando e rindo ao mesmo tempo, murmurando frases como: ele voltou, ele nunca foi embora. Os sinos da cidade começaram a tocar sozinhos às 23h13. Os moradores, tomados pelo medo, organizavam vigílias e cultos, mas o riso persistia, ecoando nos becos, vibrando nas janelas, como se a própria cidade estivesse rindo deles. Foi então que Dona Isilda, com seus 94 anos, decidiu quebrar o silêncio. Ela era a única viva da equipe técnica da peça de 1952. Contou à polícia que o ator principal, conhecido apenas como Gargalhudo, não era um artista comum, era um andarilho que apareceu com uma proposta de espetáculo sobre reflexos e risos. Usava máscaras grotescas feitas de couro e levava bonecos estranhos que tremiam sozinhos, mesmo sem fios. Ela se lembrava das crianças encantadas por ele e dos pais aflitos por suas mudanças de comportamento. Gargalhudo dizia coisas como: as crianças estão aprendendo a rir com a alma. E se isolava no porão do teatro, que exalava um cheiro de carne queimada. Na noite do incêndio, Isilda garante que viu algo impossível. Os olhos do palhaço brilharam em chamas antes que a cortina pegasse fogo, e uma risada tomou o teatro inteiro, como uma orquestra de demônios. Os bombeiros nunca encontraram os corpos. A coxia estava intacta, mas marcada com frases escritas com sangue coagulado: o show nunca termina e o riso é eterno. Isilda revelou que o porão nunca foi aberto após o incêndio, lacrado pela própria prefeitura em acordo com a igreja. Agora, reaberto com a reforma, o espaço dava sinais de que algo havia escapado. Um vídeo amador, gravado por adolescentes em busca de curtidas nas redes sociais, viralizou por apenas alguns segundos antes de ser removido. Nele, era possível ver o interior do teatro às 00h13. A câmera tremia e focava no palco, onde um grupo de figuras pequenas, marionetes humanas, encenavam em silêncio uma peça grotesca, todas vestidas como palhaços, com olhos costurados e membros pendendo frouxamente. Uma voz ao fundo, sussurrando em tom diabólico, dizia: o espetáculo começou e agora ninguém sai sem rir. Na manhã seguinte, os três jovens estavam desaparecidos. Seus celulares foram encontrados em frente à prefeitura, alinhados como em um altar. A cidade parou, escolas fecharam, igrejas lotaram. A polícia cercou o teatro
mas ninguém quis entrar, nenhum agente voluntário. Um grupo de exorcistas foi chamado, mas ao tentarem rezar em frente à porta do porão recém-reformado, vomitaram sangue e tiveram convulsões. Os gritos e risos voltaram a ecoar em lugares absurdos, dentro de poços, de rádios desligados e caixões no cemitério. O prefeito, pressionado, mandou lacrar o teatro novamente. Mas foi tarde. A cidade já estava infectada, por isso já tinha se espalhado. Moradores começaram a relatar sonhos repetitivos com o mesmo cenário. O palco do teatro coberto por névoa, onde um palhaço os chamava pelo nome com um microfone manchado de sangue. Muitos começaram a delirar em público, rindo sem parar, até perderem os sentidos. Um homem arrancou os próprios olhos para não ver mais o palhaço sorrindo. Crianças começaram a rir sozinhas no meio da noite, dizendo que tinham ensaios no espelho, com um tio de sapato grande e mão gelada. A cidade entrou em colapso psicológico. Psiquiatras de Belo Horizonte foram chamados às pressas, mas muitos fugiram antes de completarem o segundo dia de atendimento. Dona Isilda foi encontrada morta na manhã da sexta-feira 13, com um sorriso grotesco costurado no rosto. Em seu quarto havia um bilhete escrito com uma caligrafia trêmula: "O riso é a porta, e agora todos estão dentro." A prefeitura decretou toque de recolher, mas à meia-noite os alto-falantes da cidade foram ativados automaticamente, transmitindo uma gravação distorcida de aplausos, seguidos da mesma risada cavernosa de sempre. Mariana, com suas ruas de pedra e seu céu silencioso, virou uma cidade de olhos arregalados, onde ninguém mais se atrevia a rir. Na madrugada do dia 31 de outubro, uma criança apareceu misteriosamente no palco do teatro, agora lacrado com cruzes e correntes. Os sinos tocaram 13 vezes. Testemunhas afirmaram ver luzes acesas e cortinas se mexendo sozinhas. A menina de vestido azul e olhos escuros como carvão segurava um balão preto e sussurrou à multidão: "Vocês não querem rir comigo?" E então o riso se espalhou como doença. Começou com uma criança, depois outra, e então adultos rindo compulsivamente, caindo no chão, babando. Os que tentaram fugir desmaiaram ao ouvir o som de passos enormes, como sapatos de palhaço, vindo de todas as direções. Naquela noite, Mariana se apagou do mapa. Telefones mudos, sinal de internet
cortado. Quem passou pela estrada viu apenas fumaça escura e ouviu risos. Quando a Defesa Civil chegou dias depois, encontrou a cidade vazia, exceto pelo teatro, onde todas as poltronas estavam ocupadas por bonecos sorridentes, cada um vestindo a roupa dos desaparecidos. No centro do palco, sentado de pernas cruzadas, um palhaço sem olhos, mas com a boca costurada em curva ascendente, aguardava. Sobre ele, o letreiro de neon piscava uma única frase: o riso na escuridão nunca termina.